Olá, irmãos, tudo bem? Hoje, dando sequência em nossos devocionais, faremos a leitura e análise de Atos 16, dos versos 35 a 40, onde é dito o seguinte: Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: Sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Pois bem, irmãos, mais uma vez nós vemos aqui a sequência dessa trajetória de Paulo, né? A trajetória de Silas também nesta oportunidade. E no capítulo 16 aqui, anteriormente a essa passagem, nós vemos Paulo e Silas sendo açoitados, sendo humilhados, né? E posteriormente presos, sofrendo todas essas punições sem que eles fossem devidamente julgados, sem que eles tivessem o direito a um julgamento. Então, na sequência, ao perceberem que se tratavam de cidadãos romanos, né, Paulo e Silas, os quais possuíam prerrogativas legais, né, quanto ao julgamento, quanto à defesa, aqueles pretores ou magistrados começaram a se preocupar, porque eles viram que haviam agido à margem da legalidade para com os cidadãos romanos, os quais possuíam direitos específicos, né? Então nós vemos que Paulo aqui, debaixo da possibilidade de serem soltos por intermédio daqueles oficiais ali que cuidavam de sua prisão, se nega a aceitar esse tipo de proposta de liberdade, porque ele sabia do erro que aqueles magistrados haviam cometido contra eles. Então eles se negam a sair da prisão, né? Então, demandando que aqueles magistrados pessoalmente fossem lá e relaxassem a prisão deles, né? Reconhecendo a falha que haviam cometido. Isso se dá por conta de que haveria punições para aqueles homens que haviam realizado uma sentença sem que houvesse um julgamento, né? Eles haviam sido espancados, humilhados, lançados na prisão sem que fossem ouvidos devidamente, né? Pelo contexto todo de Atos, nós sabemos que o motivo da prisão deles era um motivo extremamente religioso. Não se tratava de fato de homens que haviam cometido algum tipo de crime, né? Algum tipo de ilegalidade. Isso nos faz olhar aqui algumas óticas interessantes acerca do conceito de justiça, do conceito daquilo que é direito, né? E a primeira ótica, né, o primeiro ponto aqui, é olhando isso através da vida de Paulo. No próprio livro de Atos, ainda, no capítulo 25, há outro episódio em que Paulo, perante o governador, né, ele tem essa mesma postura enérgica quanto aos seus direitos. Ele se posiciona verdadeiramente, né? Então ele inclusive fala que ele aceita que seja condenado desde que provem que ele estava errado, que ele cometera os crimes pelos quais estava sendo julgado. Isso nos faz pensar o seguinte: não há espaço para covardia, não há espaço para omissão quando se trata de direitos, se trata da justiça, de uma forma geral. Né? Paulo nos mostra uma posição extremamente justa, demandando um processo legal, demandando que verdadeiramente sejam verificados os direitos, né? Os seus direitos, os direitos do cidadão. Isso nos mostra uma necessidade que nós temos de agir da mesma maneira. Paulo entende aquilo que é justo, entende aquilo que é direito, entende aquilo que é certo, né? E comparando toda essa passagem, comparando todo esse contexto com Romanos 13, que é um texto muito famoso, lá onde Paulo fala acerca da autoridade civil,
do nosso dever como cristãos em obedecermos à autoridade, né? Aqui ele está falando de direitos. Uma passagem em comparação com a outra, em harmonia com a outra, nos mostram que Paulo tem claramente um conceito daquilo que é justo, um conceito de direitos e de obrigações, né, aplicáveis a um cidadão. Então eu creio que a justiça em nossas vidas, né, ou a justiça na vida do crente deve entender, ou deve abranger toda essa compreensão daquilo que é justo, daquilo que é injusto, né, daquilo que é legal, daquilo que é ilegal, tudo aquilo que estamos sujeitos, né, sabendo nossos direitos, obrigações básicos, nos posicionando perante ilegalidades e de uma forma mais abrangente ainda, a igreja como um todo, ela deve possuir uma voz de justiça, uma voz de verdade, deve carregar esta mensagem, porque os crentes representam a ordem e a justiça nas mais variadas esferas em que atuam, né? Porque estamos carregando a bandeira de um Deus que é a própria justiça. O nosso Senhor possui como uma de suas características a justiça. Faz parte de Deus. A justiça é o próprio Deus. Né? Então fica aqui nossa reflexão, para que sempre carreguemos esta bandeira da justiça, entendendo que isso é demandado do crente, não somente de qualquer cidadão que verdadeiramente se preocupe com sua vida em sociedade, né? Na coletividade das coisas, mas principalmente na vida do crente. Lembrando que, como calvinistas, nós não acreditamos numa dicotomia, numa dualidade de realidades, né? Tem uma vida aqui na igreja, uma vida espiritual, e do outro lado uma vida no mundo, né? Isso não existe, a nossa vida é única. Deus nos formou de uma maneira única, formou o homem todo para ele, e o homem todo deve servir a ele, glorificá-lo através das mais variadas coisas, dos grandes detalhes dessa existência, né? Então a questão de viver justamente também é abrangido sobre essa ótica. Então que Deus nos abençoe nessa missão, nessa terra, de levarmos a justiça onde formos, e assim sabemos que estamos levando também a própria personalidade de Deus, que é a justiça. Deus abençoe os irmãos.